Revisão rápida de física, carga elétrica e eletrização por atrito. Para calcularmos a quantidade de carga elétrica de um corpo, utilizamos a expressão Q igual a mais ou menos N vezes E, onde Q representa a quantidade de carga elétrica do corpo, E é o valor da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, e o Nzinho representa o módulo da diferença entre o número de prótons e o número de elétrons do corpo. Se o corpo se encontra neutro, Q igual a zero, nós temos o mesmo número de prótons e elétrons. Repare que Np igual a Ne nos dá Nzinho igual a zero e, portanto, Qzão igual a zero. Se a carga do corpo é negativa, nós podemos dizer que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Neste caso, o Nzinho vai ser um número positivo devido a essa expressão diferente de zero. Por exemplo, se nós tivermos 100 elétrons e 80 prótons, o valor de Nzinho é 20. E, portanto, se o corpo possui carga negativa, nós vamos utilizar Q igual a menos N vezes E, onde N, no exemplo que eu citei, vale 20. Muito bem. Nós podemos dizer também que um corpo eletrizado ou carregado negativamente recebeu elétrons. Se o corpo estiver carregado positivamente, se a carga for maior do que zero, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então, por exemplo, agora eu tenho 100 prótons contra 80 elétrons. Repare que N, novamente, é 20. Porém, se a carga é positiva, eu uso mais N vezes E. Mais 20, no meu exemplo, vezes o valor da carga elétrica elementar. Sabemos também que se um corpo possui carga positiva, ele perdeu elétrons. Observação: é muito comum aparecer o milicoulomb, microcoulomb e o nanocoulomb. Observe os valores. Mili é 10 elevado a menos 3, o micro menos 6 e o nano menos 9, potências de 10. Nós podemos eletrizar um corpo por meio do atrito. E para isso nós podemos recorrer à série triboelétrica. Observe esta tabela que lista alguns materiais. E a regra é bem simples. Ao atritar, por exemplo, vidro e seda, o vidro posicionado mais acima na tabela fica eletrizado positivamente e a seda, posicionada mais abaixo na tabela, fica eletrizada negativamente. Então, por exemplo, considere um bastão de vidro e uma flanela de seda, os dois corpos inicialmente neutros. Após esfregar a seda no bastão de vidro, verificaremos que o vidro ficará com uma carga positiva e a seda com uma carga negativa. Retomando o tópico anterior, se o bastão de vidro ficou eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons. E se a seda ficou eletrizada negativamente, significa que a seda recebeu os elétrons, que foram cedidos pelo vidro, considerando esta eletrização entre vidro e seda como um sistema isolado. Apenas para exemplificar numericamente o ocorrido, vamos assumir que um número Nzinho igual a 1000 elétrons foram transferidos no processo de eletrização por atrito entre vidro e seda. Já sabemos que o vidro cedeu esses elétrons e a seda os recebeu. Repare que aqui as cargas que eu coloquei, positivas e negativas, são apenas ilustrativas, para representar que o vidro ficou positivamente carregado e a seda negativamente carregada. Para calcularmos, dentro deste exemplo, a quantidade de carga elétrica de cada corpo, basta aplicar a expressão. A carga final do vidro, que é V', é mais N vezes E, pois ele perdeu 1000 elétrons. Então vai ficar mais 1000 vezes o valor da carga elétrica elementar, dando 1,6 10 elevado a menos 16 coulomb. A seda, que recebeu a mesma quantidade de elétrons que o vidro perdeu, vai ficar com uma carga de mesmo módulo, porém sinal oposto. Como a seda fica negativamente carregada, a carga da seda, que é S', é menos N vezes E, e, portanto, menos 1000 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e o valor se encontra aqui abaixo. Aqui cumpre ressaltar que, num processo de eletrização por atrito, no final
do processo de eletrização, os corpos vão adquirir cargas de mesmo módulo, porém sinais opostos, considerando os dois corpos como um sistema isolado. Então, portanto, para quaisquer corpos A e B eletrizados por atrito, sendo que estes corpos precisam ser constituídos de materiais distintos, por exemplo, vidro e seda, no final do processo, ambos os corpos ficarão eletrizados com cargas de mesmo módulo, porém sinais opostos, estando ambos inicialmente neutros. Aqui aparece o princípio de conservação da quantidade de carga elétrica do sistema isolado aqui acima. Observe que se eu fizer o somatório da carga elétrica total do sistema antes, isso é igual ao somatório da quantidade de carga elétrica total do sistema após, pois 0 mais 0, 0. E isto é igual a zero, pois se eu somar o valor da carga elétrica de cada corpo envolvido após a eletrização, o resultado continua sendo zero. E essa igualdade aqui ilustra o princípio de conservação da carga elétrica do meu sistema isolado no processo de eletrização por atrito.